Olá pessoal, vamos então para o nosso terceiro vídeo. O assunto agora, dentro dessa aula de introdução, vou pegar aqui as línguas originais. Eu comentei alguma coisa ali, né, no vídeo anterior, tá? Então vamos pegar aqui esses três assuntos, tá? E vamos, deixa eu jogar aqui para não precisar ficar olhando lá. Ok, vamos lá. Pessoal, sobre a Septuaginta, tá? O que é a Septuaginta? Não tem como estudar o Antigo Testamento e não entrar nessa questão. A gente viu no vídeo anterior, no final do vídeo anterior, que as línguas originais do Antigo Testamento é primeiramente o hebraico e depois o aramaico, né, como uma língua que foi usada para escrever os últimos livros do Antigo Testamento. Era a língua que o povo judeu aprendeu no cativeiro babilônico, né, voltaram de lá falando esse idioma, e agora então passou a ser um idioma bíblico também. Só que no século, deixa eu pôr aqui, ó, deixa eu aumentar a letra, a fonte, vamos lá, tá, 14, tá. No século no século 3 antes de Cristo, aproximadamente ano 280 antes de Cristo, segundo uma tradição, tá, judaica, 72 rabinos judeus escreveram uma versão grega do Antigo Testamento. Não me lembro agora se em História e Geografia Bíblica a gente teve tempo de ver sobre a questão do período de domínio grego. Se não vimos, vamos ver em Novo Testamento, tá? Mais para frente. Mas com o período de dominação grega, o período helenístico, a cultura grega sendo disseminada pelo mundo da época, o Antigo Testamento não ficou de fora. Rabinos judeus que moravam em Alexandria, no Egito, por volta da data que falamos ali, que é 280 a.C., eles fizeram uma versão grega do Novo Testamento. O que muda com isso? É a primeira vez que o Novo Testamento foi escrito em uma língua que não é uma língua falada pelo povo de Israel, pelo povo judeu, tá? O hebraico, que é a língua deles, né, foi a língua de maior parte do Antigo Testamento, e o aramaico, uma língua que não é deles, mas foi aprendida, né, e eles falavam, então é uma língua, de certa forma, deles também, ok? Então agora, pela primeira vez, o Antigo Testamento era escrito numa língua uma língua que não era do povo judeu. Obviamente, muitos judeus nessa altura já sabiam falar grego, porque Alexandre o Grande havia difundido a língua grega e a continuidade do seu império, né, com seus generais. Depois da divisão do reino, do período do Império Alexandrino, do Império Grego, né, esse chamado período helenístico, eles difundiram ainda mais a cultura grega, tá? Dessa forma, o Antigo Testamento agora estava disponível para qualquer pessoa do mundo antigo que sabia falar grego. E eram muitas pessoas assim ao redor do mundo, ok? A Septuaginta é muito importante porque lá no Novo Testamento, às vezes a gente vê alguns autores fazendo citações do Antigo Testamento, mas é perceptível que a fonte deles não é o texto hebraico ou aramaico, é o texto grego da Septuaginta, porque existem algumas diferenças, tá? De palavras, de uns versículos um pouquinho diferentes na versão grega da versão hebraica, né? Além disso, também serve para comparações. É muito importante no Novo Testamento, quando os exegetas, né, os especialistas em análise do texto grego lá do Novo Testamento, quando eles querem saber, bom, o que Paulo está querendo dizer com essa palavra aqui em Romanos. Aí eles vão lá para a Septuaginta, os autores da Septuaginta, quando usavam essa palavra grega, eles estavam querendo se referir a isso aqui no Antigo Testamento. Então, até os tradutores e os exegetas modernos, né, eles, para saber, por exemplo, um exemplo, né, o que o apóstolo Paulo queria dizer com essa palavra, muitas vezes é recorrido à Septuaginta. Como que essa palavra é utilizada lá na Septuaginta. Tá? Então, assim, é muito importante isso, tá? Para o estudo do Antigo Testamento, saber que, e esse é o nome, né, nós temos aqui, ó, o nome, né, L50 em algarismos romanos, e 10x é 10, né, então LXX 70, né? Septuaginta, tá? É assim que é chamado essa versão grega do Antigo Testamento, ok? Sobre o cânon e a divisão do Antigo Testamento, é preciso que se entenda o seguinte:
primeiro entender o que é cânon, né? A ideia de cânon, tá? Cânon seria, tá, a ideia, né? Tradução, vara de medir. Como assim? Seria uma régua, né? Cânon bíblico, né? Uma régua de medição da inspiração dos livros sagrados. Ou seja, o cânon bíblico é uma lista de livros sagrados, ok? Que a gente crê que são inspirados. Basicamente seria isso. Existe outro significado também para essa palavra dentro da teologia, mas o que nos interessa aqui é isso, tá? Seria uma lista de livros sagrados, ok? De livros inspirados. E o cânon, existe o cânon do Novo Testamento e o cânon do Antigo Testamento, né? Existe também o cânon da Bíblia, que é a soma dos dois, ok? Então, existe uma lista de livros considerados sagrados no Antigo Testamento e uma lista considerada de livros sagrados no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, que não é o nosso foco aqui, mas só para comparação, a lista do Novo Testamento, ela começa a se definir, ela começa a surgir, né? Essas listas aparecem no segundo século e ela vai ser concluída lá no quarto século, tá? É a igreja que é responsável pela formação da lista canônica dos livros do Novo Testamento. Já o Antigo Testamento, como o Antigo Testamento foi escrito pelos judeus, quem tinha autoridade para definir o que era ou não livro sagrado do Antigo Testamento eram os judeus. É bom lembrar que os apóstolos, no primeiro século, eles entendiam, e Jesus também, o Antigo Testamento como algo sagrado, inspirado, infalível e inerrante, do mesmo modo como nós olhamos para a Bíblia hoje. E eles tinham a compreensão que o Antigo Testamento era uma primeira parte de um processo de história da redenção, e de que o que estava lá, em última instância, apontava para Cristo, né? Várias vezes nós vemos apóstolos aplicando profecias do Antigo Testamento. A igreja começa assim, né, com o apóstolo Pedro aplicando a profecia do profeta Joel, né? Lá do capítulo 2 de Joel, né? Hoje se cumpre o que disse o profeta, falando sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Então, nós vemos ali Pedro já aplicando o Antigo Testamento, nós vemos várias vezes o apóstolo Paulo usando o Antigo Testamento para fundamentar algumas de suas ideias, que são ideias inspiradas, né? Então, assim, a igreja do primeiro século tinha essa noção, o Antigo Testamento é algo inspirado. Eles não tinham noção de que o material que estava sendo produzido no primeiro século, os apóstolos não tinham a percepção, não tinham a ideia de que aquilo viraria a Bíblia no futuro, né? Que no segundo século formaria-se uma lista com cartas escritas pelos apóstolos, ou livros escritos ali do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, e que isso formaria um novo cânon, né? Que se somaria ao cânon do Antigo Testamento. Eles não tinham essa percepção, tá? Agora, o cânon do Antigo Testamento, a igreja recebeu pronto. A igreja não teve autoridade no início, né? E nem tem até hoje para ir lá e formar uma lista do Antigo Testamento. Isso é o povo judeu que fez e a igreja recebeu pronto, tá? Essa lista atual que nós temos com 39 livros, ela foi definida no concílio, tá, de Jânia. Jânia é o nome de uma cidade pequena lá da Palestina, que no ano 90 depois de Cristo foi feito esse concílio, tá? E foi definido o cânon, tá? Cânon com os 39 livros que nós temos hoje, ok? 90 depois de Cristo. Nós apenas utilizamos esse cânon definido por eles, tá? Ok, pessoal? Então, assim, os livros que nós temos no Antigo Testamento, quem definiu que eles deveriam ser classificados como inspirados, né, como livros sagrados, foram os judeus. E a igreja pega emprestado essa lista judaica, né, para formar a Bíblia, né? Sobre a divisão, né, do Antigo Testamento, eu já comentei isso, mas vale reforçar que a forma como ele é montado, né, a sequência dos livros, não é baseado na época em que cada um foi escrito, mas na categoria literária que cada um pertence, né? Se ele é chamado a Pentateuco, os 5 primeiros livros, livros históricos, livros sapienciais, né? Ou poéticos, e por último os livros proféticos. São quatro categorias, né? De livros do Antigo Testamento, ok? Agora, sobre os livros apócrifos, tá? Período interbíblico a gente já comentou no vídeo anterior, né? Aquele espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento ali, aqueles quase 5 séculos, né? De espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, ok? Entre Malaquias e João Batista, né?
Agora, olha só que interessante, tá? Vamos ver ali os livros apócrifos, né? O que são os livros apócrifos, tá? Para a gente entender isso, tá? A palavra apócrifo é a ideia de algo espúrio, tá? Algo que não é digno de confiança, algo que não é verdadeiro, tá? Esse cânon de 39 livros do Antigo Testamento é o nosso cânon, o cânon protestante evangélico. No cânon católico, tá? No cânon aqui, né? No cânon da Bíblia católica, tá? Existem 7 livros a mais, ok? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Livro de Judite, livro de Baruque, livro de Sabedoria de Salomão, 1º e 2º Macabeus. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A Bíblia Católica, para a gente só verificar certinho esses dados aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Bíblia, Ave Maria, vamos lá, online, ok? A Bíblia Católica, ela contém os mesmos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, mas ela tem 7 a mais no Antigo Testamento, ok? Vamos ver aqui se vai abrir na Bíblia. Tá? Eles têm 7 livros a mais, tá? Esses livros nós, protestantes evangélicos, né, chamamos de apócrifos, ok? Eu creio que eles não devem chamar dessa forma, né? Agora a questão é por que, né? Por que existem 7 livros a mais no AT católico, ok? Por quê? Afinal de contas, tá? Essa é a grande questão. Bom lembrar que não foram os católicos que escreveram esses livros, foram os judeus, ok, pessoal? Esses livros, estou escrevendo aqui só para ficar mais claro, esses livros foram escritos antes de Cristo. Só que nem mesmo nem mesmo os judeus consideraram eles como livros canônicos, ok, pessoal? Tá? Então são livros escritos por judeus antes de Cristo, mas os judeus nunca consideraram eles livros canônicos, dignos de pertencer ao cânon bíblico. Nem mesmo a Igreja Católica, antes da Reforma, se voltássemos no tempo ano 1500 e pegássemos uma Bíblia Católica na mão naquela época, a gente ia ver que ele tem exatamente os 39 livros que temos no Antigo Testamento e os 27 que nós também temos, o mesmo cânon que nós temos hoje na Igreja Evangélica. A Igreja Católica acrescentou esses livros fez parte de um processo de uma resposta contra a Reforma Protestante. No século XVI houve a Reforma Protestante, Lutero e Calvino, né, fizeram um grande movimento no norte da Europa, boa parte da população se converteu ao protestantismo, rachou a Igreja Católica no meio lá na Europa, né, no sul permaneceu católico, norte protestante, e a Igreja Católica fez teve algumas reações, né, em vez de reconhecer alguns erros que estavam cometendo, eles reafirmaram algumas doutrinas católicas. E com o intuito de reafirmar algumas doutrinas que não eram respaldadas pela Bíblia, como por exemplo a oração para os mortos, né, eles incluíram 7 livros apócrifos, 7 livros apócrifos no cânon católico, porque tem passagens que ajudam a fundamentar algumas doutrinas católicas, tá? Como essa que eu falei, por exemplo, de oração, né, aos mortos, né, de culto em relação aos mortos, tá? Então, por esse motivo, eles incluíram, tá? Isso aconteceu, se eu não me engano, em 1546, no Concílio de Trento. Trento é uma cidade italiana, né? Pequena cidade italiana. A Nova Trento, Santa Catarina é uma homenagem a ela. Trento é uma cidade muito importante na história do catolicismo, né? E esse concílio ele fez parte da Contra-Reforma, tá? Que era um movimento da época da Igreja Católica de reagir em relação à Reforma Protestante. Então esse é o motivo pelo qual a Igreja Católica inseriu esses 7 livros a mais. Nem ela mesma tinha no seu cânon anos antes desse período aqui, ok? Ela incluiu pelos motivos que eu já mencionei para vocês, ok, pessoal? Então é isso aí, valeu!